Personagem da fofoca hoje tem coisa, hein, príncipe? Olha, nós vamos falar muito sério a partir de agora. Vamos falar sobre essa história da Juliana do The Noite. Tiago, mas o que aconteceu? Você não está sabendo? A gente faz um repeteco, porque não é todo mundo que é tão bem informado quanto você, que sabe o que está acontecendo entre Otávio Mesquita e a Juliana. Ela veio a público, tempos atrás, fazer uma grave denúncia de estupro contra o Otávio Mesquita. Até aí, as pessoas começaram, onde foi, como é que foi, por que foi? Veio uma nota do advogado e trazendo alguns detalhes. O Otávio Mesquita rebateu tudo isso, falou que ela decidiu fazer isso porque agora ela está desempregada e era um jeito de ela tirar alguma mágoa do coração ou colocar para fora aquilo que ela estava sentindo. Bom, a Juliana, claro, teve muito apoio na internet, mas também boa parte das pessoas falaram que ela estava tentando se aproveitar de uma situação. Passado aí quase um mês dessa história, ela grava agora um vídeo e explica tintim por tintim. O primeiro momento que nós vamos ver, e nós vamos ver esse vídeo a partir de agora, é a Juliana falando sobre a história do Otávio Mesquita. Espia só. Oi, gente, eu sou a Juliana Oliveira e eu vim aqui falar sobre esse vídeo de 2016 com o Otávio Mesquita. Nesse dia, o que era o combinado? Estava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e, na sequência, eu ia tirar o equipamento de segurança dele. Ponto. Ensaiamos, foi tudo ok, foi tudo tranquilo. Só que na hora de ir valendo, é o que vocês viram. O cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, só que ele não parava. Quando ele desvirou, foi pior ainda. Ele me agarrou à força. Aquilo ali foi uma violência. Ele me agarrou à força. Até a minha cabeça no meio das pernas dele ele colocou. Ele não parava. Não contente com isso, ele ainda me volta no meio do palco para falar sobre o meu corpo. Aquilo não foi consentido. Esse cara, ele andou falando aí na internet que aquilo foi uma brincadeira combinada. Combinada com quem, Otávio Mesquita? Com quem que você combinou aquela brincadeira? Aquilo não foi uma brincadeira, aquilo foi uma violência. É nítido o meu desconforto no vídeo. Ah, Juliana, mas por que você não reclamou no dia? Quem disse que eu não reclamei? Eu reclamei sim, com Danilo Gentili e com o meu diretor, com a minha produção. Eu falei que esse cara tinha passado do ponto, que ele passou a mão em todo o meu corpo. Eu expliquei isso, eu falei isso para o meu apresentador, para o meu diretor e para a minha produção. Uma forma que eles acharam para me blindar foi que a partir daquele dia o Otávio não seria mais convidado para a entrevista no The Noite. Seria uma forma para me blindar. Então, a partir daquele dia, aquela foi a última entrevista que ele deu no The Noite. Ela explicou. E no decorrer do vídeo, ela explica um pouquinho mais sobre essa história, como a produção do programa The Noite teria blindado a Juliana para não ficar frente a frente com o Otávio Mesquita. Funcionava da seguinte forma: ele não era mais convidado do programa, então, de forma, vai ser entrevistado? Não vai. Então, está terminante proibido, é uma história interna nossa. Mas ele tem o programa dele, que é transmitido pelo SBT, o chamado Ok Pessoal, onde ele invade os bastidores da televisão e não diferente faria invadindo os bastidores do The Noite. Assim que ele aparecesse nessas invasões, que seriam surpresas e não combinadas, o pessoal da produção trancava a Ju num banheiro. Nossa! Ela era trancada no banheiro e só liberada depois que o Otávio Mesquita saísse. E ela falou que não foi uma, que não foram duas, que não foram três, que é um episódio de parece que é 2020 que ele já não era mais convidado, mas de 2020 a 2024 ele por vezes invadiu o programa de noite. Curioso que ninguém foi falar com ele, né, aparentemente. Eles tomaram medidas para evitar que os dois se encontrassem, mas ele não foi repreendido pelo que ele fez. E também não teve, ela esperava algum posicionamento do próprio Danilo Gentili e do diretor do programa. Nesse próximo trecho que você vai assistir agora, você vai ver outros detalhes e aí você vai entendendo cronologicamente por quê.
Quando as pessoas falam, mas por que você só denunciou agora? Por que você está se aproveitando? O que você quer é dinheiro? Ela responde tudo isso. Veja só. Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020. Quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet. Eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê para você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Ali eu acho que ele entendeu a gravidade. Ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade. E eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, eu não vou denunciar esse cara. Eu tinha medo de denunciar esse cara e perder um emprego. Eu tava mexendo com gente grande, eu tinha noção disso. E o meu pânico era ele falar que eu queria o dinheiro dele. Era ele falar que ele jamais faria isso com a mulher e o filho dele na plateia. Isso tá registrado tudo por mensagem, tá, gente? Ela rebate ponto a ponto, né, da fala dele do vídeo que ele trouxe a público. Que é o que muito se questionou, né? Por que ela demorou tanto para denunciar, né? E justamente foi por isso, medo de perder o emprego. E é o que acontece muito nas empresas, né? Medo de repressão por parte, de repente, de um chefe. Isso é muito comum. E às vezes também você pode se passar por desacreditado. Essa é uma história que a gente está trazendo todos os lados e falou que não iria opinar, porque são muitas coisas que ainda virão à tona e a gente hoje está sabendo de mais uma outra parte. Sim. Você sabe que todas as empresas, hoje elas têm aquele departamento chamado Compliance. A gente falou ontem dessa história. Verdade. Podiam batizar de outra história, né? Porque Compliance é um negócio gringo, né? Podia ser um negócio de confidencialidade, eu não sei qual é que é a história. Mas é o departamento de crise, que, né? Eu acho, Esse seria um bom departamento nome, de crise. que normalmente é fora da empresa, é fora do RH. Então é terceirizado para ser isento. Exatamente. É como se fosse um tribunal sem ser um tribunal. Antes de ir para o tribunal, teoricamente eles vão entender uma pessoa de fora, que não está no calor do momento, para ver o que aconteceu e para também ver todas as provas. E a Juliana Oliveira, ela falou que foi atrás desse compliance do SBT. Olha só qual foi a resposta que deram para ela. 2024, saindo de noite. Saindo do de noite, eu precisava que a diretoria do SBT, a diretoria geral, soubesse de tudo que tinha acontecido comigo. Então, eu fiz uma série de reuniões para explicar tudo. A própria direção do SBT me encaminhou para o compliance. Eles me encaminharam, eles viram a gravidade, eles viram como que eu estava transtornada da cabeça, eles viram como estava a minha saúde mental. O compliance aconteceu entre agosto e setembro. Nessa reunião, para a denúncia, eles falaram, Ju, a gente te pede sigilo e calma que a gente vai resolver. A gente precisa de um tempo para apurar e a última etapa do compliance é com a Dani Beirute. Eu falei assim, ok. Continuei a vida. Continuei gravando o programa da manhã, fazendo as minhas reportagens de rua, vendendo Jequiti, sendo consultora Jequiti, participando dos programas da casa, porque, assim, a minha carreira, ela tá a minha ascensão no SBT. Eu tava fazendo muita coisa, mas foi só eu denunciar. Foi se perdendo, sabe? O programa da manhã acabou, me falaram, Ju, a gente ainda tá analisando, calma, a última etapa é com a Dani Beirute, ok. Passou dezembro, janeiro, fevereiro, me chamaram. Ju, vamos conversar? Eu falei assim, ok, chegou o momento. E aí? E aí que você tá dispensada, muito obrigada pela jornada até aqui. Eu falei assim, ué, gente, mas resolveu a denúncia? Juliana, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você tem mais 6 meses de convênio aí. Quer dizer, eu fiz uma denúncia para uma empresa comandada por mulheres e nem ao menos elas me ouviram.
Então ela fez a denúncia ainda contratada. Ainda Então contratada. não foi que essa história veio à tona depois da demissão. Ela já estava em andamento, só que nós não sabíamos. Exatamente. Corria em sigilo. Só que também não foi perto do momento aonde ela se sentiu agredida e se sentiu invadida, como ela mesmo diz com as palavras, né? Então foi depois. É isso que as pessoas ficam. Gente, mas não importa se foi ontem, se foi antes de ontem, se foi há 6 meses, se foi... Cada um sabe o seu momento. Verdade. Cada um tem o seu entendimento e a sua força para ir buscar os seus direitos. Então, é uma história que terão muitos capítulos. Numa atualização, o Otávio Mesquita já falou que vai processar a Juliana, está pedindo 50 mil reais de indenização por conta de toda essa história e também com direito a perdas e danos, porque, segundo Otávio Mesquita, isso está manchando e maculando a carreira dele e ele vai provar na justiça que ele é uma pessoa que não fez o que a Juliana falou que fez. A gente vai aguardar. São cenas muito tristes de pessoas muito conhecidas, que a gente gosta e que, lamentavelmente, estão nesse imbróglio judicial. Que coisa, né? Qualquer novidade, traremos aqui no Mulheres. Verdade. E Bom, o que mais seguindo, temos? seguindo ainda nessa, né, digamos, dessa sintonia, porque a gente começou a falar ontem, né, do Cauã, né? Sim. Lógico que não estamos falando de um crime, né, agora, né? Porque o que aconteceu, pelo que a Juliana levanta, é um crime, né, Príncipe? É um mas crime teve de o lance do estupro, né? compliance também, né? Mas teve o lance do compliance. Porque a colega dele se sentiu agredida, não foi isso, tia? Com as Isso. palavras dele? Isso, a Bela Campos, A Bela né? Campos. Ela foi da diretoria. Parece que isso já teria acontecido até antes mesmo das gravações, né? Antes de começarem a gravar, né? Ela já havia se reportada à diretoria lá da TV Globo, né? E isso tomou um corpo, né? E agora a gente vem aí acompanhando outras notícias, né, Príncipe? Que saíram e que estão chamando a atenção, né? O colunista da Veja, o Valmir Moratelli, ele trouxe aí mais um caso envolvendo Cauã Raymond e que dessa vez não tem a ver com a Bela Campos, tem a ver com Humberto Carrão. Você sabe que eles estão fazendo Vale Tudo. Vale Tudo aí tem sido até um sucesso para a TV Globo, só que parece que rolou uma discussão entre o Humberto Carrão e o Cauã Raymond, que quase eles chegaram às vias de fato. Teve até gente, aquela turma do Deixa Disso, teve que entrar em ação, porque senão a história ficaria pior. O Humberto Carrão, e como é que foi essa história? Tem gente que gosta de conversar como? Colocando a mão. Tia, eu acho que eu sou um desses. Eu acho que eu sou um desses, de colocar a mão. Às vezes... Eu acho, diretora, que eu sou... Mas assim, e tem gente que não gosta, né? E a gente tem que respeitar, porque você não tem direito a colocar a mão nos outros. Mas eu acho que eu sou essa pessoa. Tia, velhinha, tá, não sei o quê. E aí parece que ele teria feito isso, Humberto Carrão feito isso no Cauã Raymond. Aí o Cauã se sentiu incomodado, falou, não coloca a mão em mim. E a chaleira começou a apitar, tia. Os dois galãs. Olha os dois galãs, tia. Os dois galãs... E o Cauã é todo de luta, né? Ele faz jiu-jitsu, né? Ele faz essas coisas, Ele é forte, né? E ele é forte, né? E às vezes falta carboidrato, tia. Porque se não deixa o carboidrato, deixa a gente feliz. É isso. Tia, o açúcar. Sem carbo fica irritado, fica mais ansioso. Aí corta, o Camilo, o carboidrato só pra ter o gominho. Entendeu? Aí fica triste com o gominho. Fica chateado. Aliás, tem muito ator, atriz, artistas por aí, que quando tá fazendo dieta restrita, é bom nem chegar muito perto. Isso com pessoas normais também, mas no mundo dos famosos, muita briga acontece por conta de dieta. Você não me corta o carboidrato, Como hein, Camila? Por favor. Sem docinho não Meu somos carbo tá em felizes. dia. Não. E aí, tia, foi esse quiprocó que é mais uma história pro Cauã Raymond. Só que assim, tem tanta coisa acontecendo, e vou falar pra você, e isso tá sendo dito só na boca dos jornalistas que cobrem celebridade. Verdade. Porque até agora o Cauã Raymond não veio se pronunciar. Até agora a Bela Campos também não se pronunciou. Até agora o Humberto Carrão fingiu que nada aconteceu. Só que muita coisa está acontecendo no bastidor, né, tia? É verdade. Quem não se pronunciou ainda também vai se pronunciar com certeza é a Luana Piovani, né? Com certeza. Claro. Ela não falou nada Aguardamos, ainda. né? Ainda não. Aguardamos. Mas será que... desculpa, tia. Não, o mas- Cauã, ele foi até o compliance?
Por conta disso ou ainda não se sabe? Então, essa história do compliance, tudo o que acontece, ó, como disse a Juliana Oliveira, é para manter sigilo. Nenhuma das partes pode se manifestar, porque tudo está sendo averiguado. Verdade. Se realmente foi para o compliance, como foi dito, nem a Bela Campos vai se pronunciar e nem o Cauã Raymond vai se pronunciar. Não pode, né? Mas outras pessoas podem, né, tia? Juliana Silveira se manifestou. Juliana Silveira se manifestou falando que ela que ensinou ele A dar um beijo. a dar o beijo técnico, né? Ela falou isso lá no podcast que ela No participou. Papagaio Falante. A Juliana famoso. Silveira, a Floribela? A Floribela. Ela. Foi ela que ensinou o Cauã a beijar? Diz que, ó, se ensinou mal, porque ele dá uns Então, beijão. Foi né? na Malhação, quando eles fizeram o primeiro par romântico, né? O primeiro Isso. beijo técnico. O Cauã falou, gente, como é que beija? É. Aí ela foi lá e explicou pra ele. Olha. Você vê, ensinar o Cauã Raymond. Mas olha, desse jeito que tá, eu não queria nem beijar o Cauã Raymond. Porque aí que aconteceu? A Alice Wegman, que faz par com Humberto Carrão, postou lá uma foto com um letreiro que fala, né? A legenda. Uma legenda, Esse, um letreiro. Com a legenda lá, e a turma entendeu como uma indireta. Temos uma indireta e temos uma direta. A indireta foi da Alice Wegman, falando ali, a delícia de trabalhar com quem a gente gosta. E marcou ali a Bela Campos, o Lucas e a Carol Dickman, né? A turma entendeu como uma indireta. Por conta do beijinho que elas estão dando na foto? Por causa do Cauã, dizendo que gosta de trabalhar com essa turma e não gostaria de trabalhar com o Cauã. Ah, é que eu já entendi pelo beijo. Não, Como eles não. fizeram um bico, sabe? Não, é por causa da Bela Campos se dar bem com ela e de repente não se dar bem com o Cauã. Foi a indireta que a turma entendeu. Temos a indireta? Temos. Mas temos uma direta, turma. Ah, é? E aí a direta é algo sério que a gente já vem há um tempo comentando aqui, né? A gente nunca teve assim o nome em si da pessoa, mas muitas vezes comentamos aqui, nosso querido Mulheres, a respeito da Mariana Goldfarb, A ex do Cauã. a ex do Cauã, que sempre deu ali algumas indiretas de que o Sim. relacionamento com ele não teria sido, né, as mil maravilhas. Ela sempre fala de relacionamento tóxico que ela já teve, ela Isso. nunca deu a entender, assim, nunca falou de fato que é o Cauã, mas de ex. Claro que Isso. todo mundo associa, né? Que seria talvez o Cauã. E agora ela fez uma postagem que agora deu pra entender que realmente é o Ah, é? Cauã, que foi essa, ó. Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote. Essa foto é só para ilustrar que eles eram um casal. Não foi ela quem postou, a turma aqui da produção que fez esse belo trabalho para ilustrar ali, né? Que eles já foram um casal. É, agora Então, foi vocês- direta. Ela Agora foi foi clara. direta. Não, Foi não bem dá clara. pra interpretar de outra forma, né? É. O que ela pensa. A única coisa ali, quando ela diz ninguém quis escutar, não sei, assim, pelo menos na imprensa, né, sempre se noticiou, mas nunca se deu o nome, né, Príncipe? Até porque ela não se manifestou, né, Príncipe? Eu acho que é isso. Não é que ninguém quis escutar. Não é? É que ela nunca foi densa falando, eu sofri e a pessoa é essa. Isso. Por isso que não foi. Porque como é que você vai... Todo mundo noticia, mas Isso. você não consegue afirmar. Claro que talvez o namorado mais famoso dela tenha sido Cauã Raymond. Verdade. Mas não é porque ele é o mais famoso que você vai imputar a culpa. Ou você fala o que aconteceu, Boa. ou então a gente dá notícia falando que, como você disse, em algum relacionamento foi um relacionamento abusivo. Senão fica leviano da parte do jornalista, A não né? ser que ela tenha falado em outros universos, Isso né? é Talvez verdade. na família, ou entre amigos, ou de alguma forma Isso. profissional, e essas pessoas não tenham escutado o E que ela quando você disse. deixa no ar também, você tá entendendo que a pessoa não quer falar, você respeita. É. Né? Você, bom, ela não pode falar por algum motivo, não quer expor. Verdade. Então tá, vamos deixar assim, né? Se ela não falou, né, não vamos nós dizer, porque vamos É. colocar palavras na boca Exato. dela, né? Talvez fique pior, né? Talvez Mas ela... agora deu pra entender mudou, é. bem. Então temos, né, Príncipe, esse problema. Bela Campos e Cauã, Humberto Carrão, né? E agora a Alice, agora a Mariana dando essa direta e a manifestação da Globo, né, Príncipe? Porque quando começa a ter o zum, 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 o que você vai fazer? Chama-se apuração. Você vai atrás das partes envolvidas. Ó, e aí, você tem alguma coisa para comentar? E foi assim que fez a jornalista Carla Bittencourt, que bateu lá na porta da Globo e falou, olha, tem essa história da Bela Campos, que tá dando o que falar.
tem essa história do Cauã Raymond e Globo. Você quer comentar alguma coisa? A Globo foi curta e grossa. Não comentamos especulação. Só que tem um detalhe para você no jornalismo. Porque quando é uma mentira, a assessoria de imprensa vem e fala: isso daí é infundado, isso não passa de uma mentira. Ah, entendi. Quando você fala não comentamos especulação, você não disse que é verdade e você também não desmentiu. Entendi. Mas você poderia ter desmentido. Porque quando as pessoas querem, elas vão lá e elas desmentem. Então a gente vai aguardar essa história para ver como vai acontecer esse capítulo que não é da novela, mas é da vida real. Mas temos um capítulo que tem a ver com a Globo, mas não é a novela. É o banho? É o banho! Ah, meu Deus, eu quero saber desse banho. Ai, que banho gostoso! Como que é aquele lá? Tchau, preguiça! Tchau, preguiça! Tchau, sujeira! sujeira! Cheio de chulé! Nossa, tia, a senhora podia imitar o Bob Esponja. Eu quero fazer a cena aqui da dublagem. A senhora pode dublar também, né? Falaram que foi Scooby-Doo, Barney, Olá. Cebolinha e Salsicha. Que pode eram as ser. nossas vozes. Pode Quem ser. deu esse palpite foi a Geldria. Podia colocar de Legal. novo depois desse vídeo, né? Ei, Salsicha, cadê você? Mas quem é que toma muito banho ou pouco banho, tia? Então, quem toma pouco banho é o rapaz lá, o que cuida dos condomínios. A gente Sim. já falou dele. Que ele toma só às vezes. Só às vezes. Diz que a companheira também, ok. Ah, o Márcio Raskovski. Esse daí, que é o Márcio. lá que fala no SPTV sobre os condomínios, a treta dos condomínios. Ele tá sempre de terno, né, tia? Bonitinho. Mas por baixo do terno, Cheirosinho e tal. Só cheirosinho. Não Não sabemos. sabemos. Agora, mãe e filha tomam banho juntas. Xuxa e a querida Sasha. Ah, tia, não é possível. Ah, é? Verdade. Mas como algo rotineiro ou às vezes, assim? Olha, às Só a vezes, por história. exemplo, vocês estão em casa, na casa da mãe de vocês vão o quê? Assistir um filminho. Ah, não, tia, não vai. Não, não. Não é? Para, tia, não fala isso. É verdade, príncipe. Não, tia. Saiu aqui, ó, E no tipo assim, a gente tá noticiário. em casa assistindo um filme. Ah, mãe, vamos tomar um banho, é isso? E vai lá tomar um banho com a mãe? Acredita? Mas não é tipo numa viagem, estamos com pressa pra sair, toma um banho Vamos rápido, dividir o chuveiro não é isso? rapidinho? É, isso acontece, não? Mesmo porque ela diz que ela gosta de ensaboar a Sasha como se fosse uma bebê. Ah.